Olá, bom dia! Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o Supremo Tribunal Federal determinou que os recursos destinados ao pagamento de programas sociais de combate à pobreza fiquem fora do limite do teto de gastos. Também determinou a manutenção do valor de R$ 600 no benefício, mesmo que seja necessário um crédito extraordinário para o pagamento. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que os recursos dos benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros fiquem de fora do chamado teto de gastos. Ele fixou também o entendimento de que pode ser garantido o dinheiro para o Auxílio Brasil pela abertura de crédito extraordinário e que deve haver verba suficiente para que seja mantido o valor de R$ 600. A decisão do ministro ocorre em meio a negociações entre o novo governo e o Congresso para aprovação da proposta de mudança que amplia o teto de gastos para assegurar o pagamento e recompor o orçamento de diversos setores. Gilmar Mendes também afirmou que os recursos do governo servem para garantir os direitos previstos na Constituição. Ele analisou um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade, que acionou a corte afirmando que houve descumprimento de uma decisão anterior do tribunal que mandou o governo e o Congresso viabilizarem o pagamento da renda mínima. Na decisão, o ministro diz que o pagamento é possível porque existe um espaço fiscal aberto a partir da aprovação de novas regras para o pagamento de precatórios, que na prática limita o valor destinado a este fim em cada proposta de orçamento. Após a decisão de Gilmar Mendes, a PEC da transição deixa de ser essencial ao presidente eleito Lula. O governo fica livre das negociações para aprovar a proposta, já que com uma medida provisória de crédito extraordinário é possível resolver a questão dos recursos para manter os R$ 600 atuais do Auxílio Brasil. As negociações estão travadas e a explicação são as negociações em troca da aprovação da PEC. A transição não desistiu ainda da proposta, mas ganhou força com a mudança. Gilmar Mendes ainda deve detalhar se os R$ 150 por crianças de até 6 anos das famílias que recebem o Bolsa Família também devem ficar fora do teto. E nos destaques internacionais, no Peru, mais de 200 turistas que estavam retidos na região de Machu Picchu conseguiram voltar para casa após dias de suspensão dos serviços de transporte. Manifestantes que pedem pela libertação do ex-presidente Pedro Castillo haviam bloqueado as vias durante os protestos. A saída das pessoas ocorreu após reparação de parte da ferrovia que havia sido bloqueada com pedras. O serviço ferroviário entre Cusco e Machu Picchu estava suspenso desde a última terça-feira por causa de violentos confrontos nas manifestações em Cusco. Ficamos tão empolgados depois que nos disseram que poderíamos pegar um helicóptero ou um trem à meia-noite. A gente se organizou em filas e nos planejamos para a saída na manhã de domingo. Mas esse trem ficou disponível neste sábado e pudemos embarcar. Estou me sentindo com sorte. O trem conseguiu chegar a um setor próximo ao povoado de Pisacucho, na região de Cusco, onde uma enorme pedra impedia a passagem. Em seguida, os turistas caminharam cerca de 2 quilômetros para embarcar em veículos que levariam a Cusco. A cidade abriga um aeroporto internacional que esteve fechado desde segunda-feira passada devido a tentativas de manifestantes de tomar as instalações à força. Os voos foram retomados na sexta-feira para o alívio de quem não podia voltar para casa. O turismo no Peru representa até 4% do PIB. Hemos calculado más o menos una pérdida de 200 millones de soles, algo así como... Calculamos mais ou menos uma perda de 200 milhões de soles, algo como 70 milhões de euros, que é a perda que temos agora devido ao turismo, não apenas em Cusco, mas também em todo o Peru. Atualmente por efectos del turismo, no solo en Cusco, sino también en todo el Perú. Entre sexta e sábado, um outro grupo de turistas resolveu fazer a pé, seguindo a linha de trem, os quase 30 quilômetros de percurso entre a cidade inca de Machu Picchu e a estação de Ollantaytambo.
A Marinha da Tailândia anunciou hoje uma operação de resgate de 31 pessoas que desapareceram depois do naufrágio de um navio perto da costa sudeste do país. Os tripulantes perderam o controle da embarcação, que afundou pouco depois da meia-noite devido às fortes marés no Golfo da Tailândia, que danificaram o sistema elétrico do navio. O primeiro-ministro do país anunciou uma investigação sobre as causas do acidente. 75 pessoas foram resgatadas e 11 levadas para um hospital em Bang Safan, em uma operação que envolve helicópteros militares, 2 fragatas e um navio anfíbio. O navio Sukhothai HTMS, de fabricação nos Estados Unidos, entrou em operação em 1987, de acordo com o Centro de Estudos US Naval Institute. Várias regiões do sul da Tailândia foram afetadas nos últimos dias por tempestades e chuvas intensas. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos no domingo em direção ao Mar do Japão. O lançamento acontece dias depois de Pyongyang anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que Pyongyang disparou 2 mísseis balísticos neste domingo em direção ao Mar do Japão. Os mísseis foram lançados da área de Chongang-hi, na província de Pyongyang do Norte. O Ministério da Defesa japonês confirmou que os mísseis percorreram cerca de 500 quilômetros e atingiram uma altitude máxima de 550 quilômetros. O procedimento ocorre dias após a Coreia do Norte revelar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. A mídia estatal chamou o motor de alto impulso de um importante passo para o desenvolvimento de um novo tipo de arma estratégica. Apesar das duras sanções internacionais contra seu programa de guerra, Pyongyang construiu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais. Todos conhecidos até agora usam combustível líquido e o líder norte-coreano Kim Jong-un fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados. Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo e que seu status de país nuclear é irreversível. De acordo com analistas, embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, não ficou claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um míssil de combustível sólido. E antes de encerrar, olha só, quase 200 países participantes da COP15 chegaram a um acordo hoje para proteger a biodiversidade do mundo. A questão do financiamento foi a mais delicada, mas as negociações conseguiram destravar os questionamentos de alguns países. 4 anos depois do último acordo e depois de quase 2 semanas de negociações complicadas, os membros do Convênio sobre a Diversidade Biológica aprovaram um marco de ação proposto pela China, que preside a reunião. O anúncio da aprovação foi recebido com aplausos dos presentes na sessão plenária, que entrou pela madrugada em Montreal, no Canadá. O Acordo de Kunming-Montreal é um roteiro que pretende proteger as terras e o oceano para evitar a extinção em massa das espécies. O texto estabelece a meta de proteger 30% do planeta até 2030 e a liberação de 30 bilhões de dólares em ajuda anual para os esforços de conservação dos países em desenvolvimento. A criação de áreas protegidas em pelo menos 30% das terras e águas do planeta, o mais notório dos 23 objetivos do acordo, foi descrito como equivalente para a biodiversidade à meta de limitar o aquecimento global a 1,5%, incluída no Acordo de Paris de 2015. Atualmente, 17% das terras e 8% dos mares estão sob proteção. Sobre o financiamento, o tema mais delicado durante as negociações, o texto aprovado propõe alcançar ao menos 20 bilhões de dólares em ajuda internacional anual para a biodiversidade até 2025 e pelo menos 30 bilhões até 2030. Muito bacana, parabéns pelo acordo. É isso mesmo, nós temos que sempre proteger o meio ambiente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Eu volto daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Até mais.